Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Greves e rebeliões, a crise na segurança pública deixa o brasileiro inseguro. A revista vai mostrar como o problema repercute aqui no Congresso e como estão as discussões para enfrentá-lo. E você vai ver também. Plenário aprova a urgência e projeto sobre autonomia de partidos pode ser votado na próxima terça-feira. Instaladas as comissões especiais que vão analisar as reformas da Previdência e Trabalhista. TV Câmara ganha o prêmio de melhor documentário da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Você deve se lembrar que 2017 começou com rebelião e massacre dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas. Dias depois, o roteiro se repetiu nos estados de Roraima e do Rio Grande do Norte. Esses conflitos revelam o colapso de um sistema prisional que prende muito, prende mal e pouco recupera quem está lá dentro, como mostra a repórter Cláudia Brasil. Os brasileiros ainda comemoravam a chegada de 2017 no primeiro dia do ano, quando vieram as notícias de rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, capital do Amazonas. Uma disputa de poder entre duas facções criminosas terminou com o massacre de 64 presos. As investigações revelaram que a ordem para a rebelião partiu do líder de uma das facções, preso a 2.000 quilômetros de distância, no Mato Grosso do Sul. Manaus ainda nem tinha concluído a identificação dos corpos dos presos quando uma nova briga entre facções estourou. Desta vez, em Roraima, na penitenciária agrícola de Monte Cristo. 31 mortos. Dia 14 de janeiro, começa o terceiro conflito entre facções dentro de presídio, agora em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. A barbárie se repetiu e pelo menos 26 presos foram mortos. A marca desses três conflitos foi a disputa explícita por poder e espaço entre facções criminosas. Algo que surpreendeu muitos brasileiros, mas não quem conhece essa realidade de perto. O deputado Alberto Fraga participou da última CPI do sistema carcerário. Ele lembra que em apenas 10 anos foram 2 dessas comissões investigando e diagnosticando problemas. Nós fomos nos locais, avisamos que isso iria acontecer e nada foi feito. Quando nós fizemos várias visitas, eles diziam, olha, você só pode chegar até aqui. Que daqui para frente quem manda são os presos. Pelo tratamento que é dado ao sistema penitenciário, não poderia deixar de acontecer isso. Talvez até tenha demorado. E não é só isso, não. Em plena crise no presídio de Alcaçuz, o governador do Rio Grande do Norte admitiu. Eles enviam essas ameaças através dos seus líderes, através dos agentes penitenciários, enviam as ameaças para chegar no governador, chegar no secretário de segurança. Essas ameaças é uma prática que eles sempre fazem, né, para intimidar, para o Estado recuar. O sistema carcerário brasileiro é um gigante cheio de problemas. Os dados do Ministério da Justiça mostram que o Brasil é o 4º país do mundo em quantidade absoluta de presos, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. Aqui existem mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes, bem acima da média mundial, que é de 144 para cada 100 mil habitantes. Existem no país mais de 600 mil pessoas presas, mas as vagas disponíveis não chegam a 380 mil. Nós ainda estamos tratando de efeitos. Nós não atacamos a causa principal dessa guerra entre as facções. Nós precisamos mudar esse cenário, começar a atacar as causas verdadeiras de tudo isso que vem acontecendo. O tráfico de drogas, o tráfico de armas, nós temos que desestabilizar as facções, retirando os recursos financeiros. O ativo criminal que mais impacta no Estado brasileiro são armas e munições circulando de maneira livre. Elas recebem drogas e distribuem pelo país e esse é o ganho delas, é o grande ganho que a facção tem.
E com base no recurso que ela obtém com drogas, na venda de drogas, ela passa a aparelhar seus exércitos particulares, com armas armas potentes, armas que a própria polícia não as detém. O ministro da Justiça identifica ainda um outro problema, mais estrutural. O Brasil prende muito, mas prende mal. Ou seja, o Brasil prende quantitativamente e não qualitativamente. Enquanto nós temos 42% de presos provisórios, e muitos desses, obviamente, vários devem continuar presos, mas muitos desses estão presos provisoriamente por crime sem violência ou grave ameaça. Quem trabalha em contato direto com os presos também enfrenta muitas dificuldades. Em todo o país, são 60 mil agentes penitenciários. Para a federação que representa a categoria, o número ideal deveria ser 4 vezes maior, 240 mil. No auge da crise, com rebeliões em vários estados, um grupo desses profissionais veio a Brasília. Eles querem ser ouvidos pelas autoridades e têm muito a dizer. Em audiência pública aqui em 2015, eu denunciei e falei se os estados, se o governo federal não tomasse medida efetiva para estancar o que estava acontecendo no sistema penitenciário, ia começar a virar o sistema penitenciário brasileiro. E é o que está acontecendo hoje. É uma população jovem. São meninos de 18, 19, 23 anos, a maioria. Eles têm uma ligação direta com o mundo aqui fora, e são essas facções que dão proteção para eles lá dentro e que dão proteção também para suas famílias aqui fora. E eles saem de lá com uma tarefa para cumprir aqui fora. E na semana que passou, foi instalada a Comissão Especial sobre o Regime Penitenciário de Segurança Máxima. É o espaço onde os deputados pretendem discutir a segurança pública no país e propor alternativas de combate ao crime organizado. A comissão vai analisar um projeto de lei que cria o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros e inclui medidas mais rígidas para presos envolvidos com organizações criminosas, como celas individuais, proibição de comunicação com outros presos e agentes penitenciários e contato com advogado restrito a apenas uma vez por mês. O deputado subtenente Gonzaga será o relator da comissão. Para ele, outras questões relacionadas à segurança pública também serão discutidas. A previsão é de que o relatório seja apresentado em até 3 meses. Para que nós possamos ter um sistema prisional que, de fato, cumpra o papel real dele, que é de cumprir a pena, num sistema humanizado, mas que não seja uma escola de crimes e que não alimente essa estruturação do crime organizado das facções, como é o que nós estamos vendo nos últimos dias, infelizmente, Manaus e Rio Grande do Norte sendo o exemplo pior desse processo. Eu espero que nos próximos 60 dias a gente consiga consolidar um bom relatório. Quem vai comandar os trabalhos na comissão é o deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás. Ele foi eleito presidente da comissão. A falta de polícia levou um caos ao estado do Espírito Santo na semana que passou. Por lá, eles querem aumento de salário. Aqui em Brasília, o protesto de policiais civis e federais de vários estados foi contra a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. No gramado, em frente ao Congresso Nacional, lápides, cruzes e caixões. De acordo com os manifestantes, simbolizavam a aposentadoria dos policiais daqui a alguns anos. Um protesto contra a reforma da Previdência enviada pelo governo, que aumenta a idade e o tempo de contribuição para se aposentar. Na prática, para o policial, elimina o direito à aposentadoria. Nós não teremos policiais aposentados, porque a expectativa de vida é menor do que a idade mínima proposta pelo governo. Ou seja, nós temos certeza que o Congresso vai mudar essa proposta e adequá-la à realidade. O protesto ganhou o apoio de alguns deputados que são a favor de mudanças no regime de previdência brasileiro, mas defendem um regime especial para os policiais. Não pode admitir um policial com 65 anos de idade na rua trabalhando, né? É quase que inviável. É colocar em risco não só o policial, como a própria população. Nós precisamos sim de uma reforma da Previdência? Precisamos, mas precisamos ouvir todos os segmentos brasileiros para que ela possa ser aprovada dignamente, não da maneira que está, tirando a dignidade dos policiais.
E um grupo desses manifestantes que estavam no gramado em frente ao Congresso entrou na Câmara e foi ao corredor das comissões para tentar conversar com os deputados. Houve confusão com os policiais legislativos. Depois de entrarem no Congresso Nacional, os manifestantes tentaram acesso ao Salão Verde e foram impedidos pela Polícia Legislativa. Houve bate-boca e empurra-empurra. Para dispersar os manifestantes, a Polícia Legislativa usou gás de pimenta. O gás se espalhou pelo corredor que dá acesso ao plenário e às comissões. Deputados e funcionários da Câmara tiveram dificuldade de transitar pelo local, que foi temporariamente interditado. E uma outra discussão aqui na Câmara trata da eficiência do trabalho policial. Uma comissão especial analisa a unificação das polícias. No Brasil, a polícia responsável pelo patrulhamento ostensivo é a Polícia Militar dos Estados. Já a investigação fica majoritariamente sob a responsabilidade das polícias civis. O deputado delegado Edson Moreira, que é o presidente da comissão especial, entende que falta entrosamento no trabalho das duas forças policiais. Para ele, existe dentro das corporações setores que têm rixas históricas, impedindo o trabalho em equipe, o que dificulta a unificação das duas forças policiais. Uma única força, com um investimento maior na área de inteligência, na área de formação, e com a troca de informações entre todos os órgãos, todos os seus integrantes, cresceria muito e ajudaria muito o combate ao crime. O relator da comissão é o deputado Vinícius Carvalho. Ele quer realizar seminários em vários estados e conhecer as experiências de unificação que foram feitas em outros países para entregar um relatório final no primeiro semestre do ano que vem. Durante a reunião, o relator disse que a comissão deverá fazer uma visita ao Espírito Santo para tentar ajudar na solução da crise que o estado enfrenta. Temos que atacar no causador do problema. Onde ele começou? Temos que atacar onde começou. Esse atacar é conhecer e nós trabalharmos para modificar a forma que tem sido construída essa situação que nós temos vivenciado no Espírito Santo. E uma outra proposta pronta para ser votada no plenário separa o trabalho do perito criminal do restante da estrutura policial no país. Uma das conclusões da CPI que apurou a morte de jovens negros e pobres foi a proposta de mudar a Constituição para separar a perícia dos órgãos policiais. O problema da violência não é o tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. O Brasil elucida 8% dos crimes contra a vida e consegue condenar 3%. E por que não consegue condenar? Porque não há prova técnica científica. Examinar armas, computadores, impressões digitais, documentos. Esse é o trabalho dos peritos. De acordo com os autores da proposta, na maior parte dos países que têm bons índices de solução de crimes, a perícia não é subordinada à polícia. A mesma coisa já acontece em parte dos estados brasileiros. Além da gestão dos recursos para as investigações, os peritos apontam outro motivo para a autonomia. Como pode a perícia criminal estar subordinada administrativamente a quem está investigando, não é? Se muitas vezes o suspeito do crime é o próprio policial? Nem todos concordam que a separação seja um bom caminho para dar mais eficiência à solução de crimes no Brasil. Hoje não existe nenhuma interferência do trabalho do delegado, do agente, do escrivão no trabalho do perito. Eles são independentes, são autônomos e hoje existem milhares de órgãos de fiscalização. Então nós temos que manter a estrutura atual. O que estão fazendo é esfacelando a polícia. É uma briga corporativa por busca salarial. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Instaladas as comissões especiais que vão analisar as reformas da Previdência e Trabalhista. TV Câmara ganha o prêmio de melhor documentário da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. É só um instante.
Na semana que passou, foi instalada a comissão especial que vai debater a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. A presidência ficou com o PMDB e a relatoria com o PPS. Com 22 votos, Carlos Marum, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi eleito para comandar os trabalhos da comissão especial. Uma das prerrogativas do presidente da comissão é indicar o relator. E, de imediato, Carlos Marum anunciou o nome. Designo para a relatoria da comissão o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, a quem convido para compor a mesa. A indicação de Arthur Oliveira Maia foi contestada pelo deputado Ivan Valente. Após consulta nas prestações de contas publicadas no sítio eletrônico do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que o deputado Arthur Oliveira Maia recebeu, na campanha de 2014, recursos de bancos e seguradoras diretamente interessadas na reforma da Previdência. Vossa Excelência veja como são feitas as ilações maldosas nessa casa. Eu recebi contribuição de várias empresas. Confesso a Vossa Excelência que sou incapaz até de listar a todas de cabeça, mas isso, em momento algum, mudará a minha percepção dessa matéria ou de qualquer outra. Na próxima terça-feira, a comissão vai divulgar o plano de trabalho. A previsão do presidente é de que ele seja concluído até o início de maio. E os impactos que a reforma da Previdência terá sobre as mulheres foram debatidos num seminário promovido por órgãos da Câmara e do Senado voltados à defesa dos direitos femininos. O debate reuniu deputadas, senadoras e integrantes de movimentos que fazem oposição a praticamente todos os pontos da reforma da Previdência que o governo enviou ao Congresso. Mas as participantes enfatizaram as mudanças que a proposta de emenda à Constituição traz no caso específico das mulheres. São muitos retrocessos, né? A idade mínima de 65 anos para todos, a igualdade entre homens e mulheres com idade mínima para aposentadoria, a questão da recepção conjunta de pensões e aposentadorias, quer dizer, ambos tendo contribuições distintas. A percepção de que o governo tem maioria no Congresso para aprovar os pontos principais da reforma levou a várias posições entre as debatedoras. Nós vamos fazer uma denúncia formal à ONU, porque o Brasil é signatário de uma série de convenções e de acordos onde se asseguram os mecanismos para se conquistar a equidade de gênero. A equidade de gênero significa reconhecer que condições desiguais têm que ter tratamentos desiguais. Também foi instalada a comissão especial que vai analisar a reforma trabalhista. O deputado Daniel Vilela era candidato único e recebeu 21 votos. Ele foi eleito para a presidência da Comissão Especial da Reforma Trabalhista. O presidente da comissão anunciou para a relatoria o nome do deputado Rogério Marinho. O relator disse que pretende incluir mais pontos na reforma trabalhista, mas quer manter a linha central do projeto de lei enviado pelo governo. O que o governo pretende, certamente, é, diante da grave crise econômica que nós estamos atravessando, dar segurança jurídica ao empreendedor, ao investidor, adequando a legislação à modernidade. Mas a oposição considera que a reforma retira direito dos trabalhadores e criticou a pressa da base aliada do governo. Deputados do PT e do PSOL apresentaram um recurso contra a instalação, que seria contrária ao regimento da Câmara. Eles defenderam que as comissões especiais só podem entrar em funcionamento depois das comissões permanentes. Uma comissão externa da Câmara vai acompanhar as investigações sobre o desaparecimento de 19 brasileiros que tentavam ilegalmente entrar nos Estados Unidos a partir das Bahamas. O caso aconteceu no início de novembro do ano passado. Na primeira sessão de votações de 2017, os deputados aprovaram em plenário uma urgência para uma proposta que trata do funcionamento dos partidos políticos. Também foi aprovada a proibição de extermínio de cães e gatos por órgãos públicos. A repórter Dini Moraes mostra como foi o plenário. Os deputados aprovaram proposta que muda o cálculo do ICMS repassado aos municípios para beneficiar aqueles que têm usina hidrelétrica no território e perderam a arrecadação.
O plenário também aprovou proibição de extermínio de cães e gatos em canis públicos e órgãos de controle de zoonoses. A proposta só permite eutanásia quando os animais tiverem comprovadamente doenças graves ou contagiosas incuráveis e que ponham em risco a saúde humana. Os cachorros e gatos sadios devem ser colocados à disposição de entidades de proteção aos animais. Quem descumprir as novas regras estará sujeito às penas da Lei de Crimes Ambientais. O projeto agora vai para análise do Senado. Foi uma grande vitória para a causa animal. Nós vamos estar salvando aí milhares, talvez milhões de vidas que hoje entram sadias no centro de zoonose e saem mortas, né? Entre os temas polêmicos da primeira semana de votações de 2017, um pedido do governo Michel Temer para interromper a tramitação de uma proposta de iniciativa da ex-presidente Dilma Rousseff. O texto previa a doação de 3 aeronaves a Moçambique e foi arquivado. As aeronaves, elas, para cumprirem a missão brasileira, nessa doação, elas são adaptadas para a retirada de qualquer estabelecimento bélico. Moçambique está em guerra interna e esses aviões podem ser usados contra a própria população. Um pedido de urgência também movimentou os debates. O objetivo era adiantar a votação de proposta que dá mais autonomia aos partidos políticos. O ponto polêmico do texto proíbe o Tribunal Superior Eleitoral de suspender os registros de partidos que não prestam contas ou não têm a contabilidade aprovada pelo TSE. Como é que nós vamos permitir que partido político que não preste conta de dinheiro público do fundo partidário possa continuar funcionando? Isso é um absurdo que nós vamos fazer com o povo brasileiro. Nós temos que discutir mais esse projeto de lei aqui. Quem tem que responder pela não prestação de contas é o gestor. É o gestor que errou e tem que ser responsabilizado. E esse mecanismo já existe e pode e deve ser aperfeiçoado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, rebateu as críticas a respeito desse projeto aí, que reduziria os poderes de fiscalização da Justiça Eleitoral. O relatório será construído em conjunto entre os líderes e o presidente do TSE. Então, não há nenhuma expectativa, nenhuma intenção, nenhuma vontade de aprovar algo na matéria que te suprima nenhum poder de fiscalização, nenhum poder do Tribunal Superior Eleitoral. Nós queremos apenas tratar de um tema que a Câmara entende, que os partidos entendem mais do que a Câmara, que é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo. E o presidente da Câmara também comentou a denúncia com base em relatório sigiloso da Polícia Federal de que teria apresentado emendas parlamentares favoráveis à empreiteira OAS em troca de doações eleitorais. Quero deixar claro aqui que em nenhum momento, nem com a OAS, nem com empresa nenhuma, eu nunca apresentei nenhuma emenda, nenhum projeto que tivesse vinculação com nada. Eu tenho certeza que tanto o Ministério Público como a Justiça vão reparar essa análise preliminar que é absurda, que não tem relação com a realidade, não tem relação com a minha história, que diz respeito à minha história, da minha família. Eu disse aqui quando venci essas eleições agora que eu não era contra nenhum tipo de investigação que fosse aberta. O que eu era contra, né, é vazamento ilegal. Acho que isso preocupa porque isso tem motivação, mas não podia deixar de vir aqui, deixar claro, né, que essas questões precisam ser rapidamente separadas, as pessoas que fazem política, as pessoas que apresentam projetos, como foi a emenda que eu apresentei, que não beneficiava ninguém, apenas gerava uma isonomia na hipótese de um aeroporto privado ser autorizado em cima de aeroportos concessionados. Nada mais do que isso. Na semana que passou, o presidente da Argentina, Maurício Macri, fez a primeira visita oficial ao Brasil. Ele conversou com os chefes dos 3 poderes sobre a eliminação de obstáculos que impedem o desenvolvimento comercial entre os 2 países. O presidente argentino, Maurício Macri, foi recebido no Congresso Nacional com honras de chefes de Estado. Depois de subir a rampa, Macri foi recepcionado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, acompanhado de uma comitiva de senadores no Salão Negro. Em seguida, o presidente argentino foi levado ao Salão Nobre pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No encontro, Maia defendeu o fortalecimento das relações entre o Brasil e a Argentina. Maurício Macri reafirmou a intenção de otimizar as relações políticas entre os 2 países e fortalecer as relações econômicas do Mercosul.
A TV Câmara recebeu o prêmio de melhor documentário na primeira mostra promovida pela Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. O filme vencedor, Leitores Sem Fim, foi dirigido pelo jornalista Beto Seabra. Leitores Sem Fim conta histórias de pessoas que tiveram a vida transformada pelo hábito da leitura, como Daiane Ferreira dos Santos, uma menina pobre que se inspirou em um livro de literatura infantil para virar bailarina e hoje é professora de dança na comunidade carente onde nasceu. Haroldo César, Gari, que se apaixonou pelos livros, virou escritor e hoje grava audiolivros para deficientes visuais. Abigail tinha diante de si 2 caminhos, ou não ligar ou ficar furiosa. A verdade é que ficou furiosa. A partir da realidade de bibliotecas públicas em regiões de baixa renda no Rio de Janeiro, o documentário mostra um novo modelo que se pretende criar de espaços culturais, baseado na experiência das bibliotecas Parque da Colômbia. O programa retrata também a situação da leitura no Brasil e o esforço de parlamentares para universalizar as bibliotecas escolares no país. Leitores Sem Fim aponta saídas para os problemas da violência urbana e da baixa escolaridade entre jovens. Você pode assistir ao documentário Leitores Sem Fim na programação da TV Câmara e também pela internet. O endereço é câmara.leg.br. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara também na nossa programação e pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!